Rai 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 rai, rai 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 rai, rai 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 rai, 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 rai 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 rai. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Vitor Tom Minervo. Meu título é Moré Haim Yaakov Avinon. Sou capacitado pela Sornut, Agência Judaica, desde o ano 2000 e formado na Universidade de Bar-Ilan, de Israel, em Filosofia Judaica, desde 2013. Vamos dar sequência à aula anterior, aula 79, sobre o capítulo 13 do livro A Sabedoria do Rebbe, Rumo a uma Vida Significativa. O capítulo 13 trata-se de envelhecimento e aposentadoria, regeneração e dignidade. A multidão dos anos acrescenta sabedoria, Iov 32, versículo 7. A alma nunca envelhece, apenas torna-se mais vibrante. O Rebbe. Assim também, o crepúsculo de nossas vidas tem suas forças intrínsecas. Às vezes, é claro, a sociedade moderna nos faz esquecer isso. Reflita sobre como estamos constantemente celebrando a imagem da juventude, como ela veio a simbolizar tudo o que é vigoroso e desejável. Isso tem um efeito, obviamente, desmoralizante sobre os idosos e, por extensão, sobre a sociedade em geral. Se valorizamos a vitalidade física da juventude mais do que a inteligência e a sabedoria, mais do que a vitalidade espiritual de uma alma experiente, o que isso nos revela sobre todos os nossos padrões? Qualquer dúvida, por favor, perguntar. Interromper e perguntar. Portanto, existem duas visões imensamente divergentes sobre o envelhecimento, isto é, você é velho e esgotado, portanto inútil, versus você é sábio e experiente, portanto indispensável. A Torá nos assegura que a velhice é uma virtude e uma bênção. Somos incitados a respeitar todos os idosos, independente de sua escolaridade e de sua devoção. Porque cada ano de vida acrescenta sabedoria e experiência que o mais qualificado dos jovens, sem dúvida, ainda não pode possuir. Está ouvindo? Mas em muitas sociedades de hoje, a idade tornou-se uma desvantagem. Juventude, entretanto, é considerada a credencial mais importante em todos os campos, do mundo dos negócios ao governo, onde uma geração mais jovem insiste em aprender com seus próprios erros, em vez de aproveitarem-se da experiência dos mais velhos. Aos 50 anos, considera-se que uma pessoa já deu o que tinha que dar, e esta já começa a suportar insinuações de que seu cargo talvez fosse melhor exercido por uma pessoa 25 anos mais jovem. De fato, a sociedade impõe a ideia de que a velhice de uma pessoa deve se caracterizar por inatividade e decadência. Os idosos são estimulados a irem morar em lugarejos habitados por aposentados, em clínicas de repouso. Depois de décadas de realizações, eles são instruídos a se tornarem pouco úteis. Seu conhecimento e seu talento são repentinamente considerados imprestáveis.
Superficialmente, essa postura moderna pode parecer, pelo menos parcialmente, justificada. Não é verdade que uma pessoa se debilita fisicamente à medida que o tempo avança? Não é verdade inevitável que o corpo de uma pessoa de 70 anos não está no mesmo estado de uma pessoa de 30 anos? Mas uma pessoa merece ser avaliada por suas capacidades físicas? Esta pergunta ultrapassa o tema de como nós tratamos os idosos. Nossa postura em relação a eles reflete nosso próprio conceito de valor. Se a energia física de uma pessoa diminuiu, ao passo que sua sabedoria e sua perspicácia cresceram, consideramos isso um processo, um progresso ou uma decadência? O que você acha, Lívia? Progresso. Progresso, né? A maturidade, né? A sabedoria, a expertise, né? Os mais idosos têm mais expediente, né? Como agir de acordo com os protocolos, né? Certamente, se as prioridades de uma pessoa na vida são materiais, então o enfraquecimento físico do corpo significa também uma deterioração do espírito, um declínio em direção ao tédio, à futilidade e ao desespero. Mas quando encaramos o corpo como um auxiliar da alma, a verdade é exatamente o contrário. O crescimento espiritual da velhice fortalece o corpo e os anos de velhice nos permitem decididamente reorientar nossas prioridades, o que é difícil fazer durante a meia-idade, quando a busca de ganhos materiais está em seu auge. A ideia de aposentadoria está enraizada na noção da sociedade de que a vida se compõe de épocas produtivas e não produtivas. Os primeiros 20 ou 30 anos de vida são encarados como uma época em que a pessoa está se preparando para uma vida produtiva. Os próximos 30 ou 40 anos são quando suas energias criativas se efetivam. Ele começa a dar um retorno do que investiram nele os mais velhos, agora passivos. E, por sua vez, começa a investir na geração mais jovem, ainda passiva. Por fim, quando ele ingressa na velhice, deixa para trás sua época de realizações concretas. Se um ímpeto criativo ainda pulsa, ele é aconselhado a encontrar algum hobby inofensivo para preencher seu tempo. De fato, o tempo se tornou algo a ser preenchido. De certo modo, ele voltou ao ponto de partida da infância. Uma vez mais, ele é um beneficiário passivo em um mundo criado pela iniciativa de outros. A época de usufruir passivamente os frutos do trabalho, de fato, tem seu tempo e seu lugar no mundo por vir. O próprio fato de que Deus concedeu a uma pessoa um único dia a mais de vida corpórea significa que ele ainda não concluiu sua missão na Terra, que ainda há muito que realizar neste mundo. Um adulto que trabalhe duro pode lembrar nostalgicamente de sua infância como uma época livre de responsabilidade e de labuta. Entretanto, à medida que crescemos, desdenhamos essa tal liberdade, desejando fazer alguma coisa efetiva e criativa. De maneira similar, a promessa de uma aposentadoria feliz é um mito cruel, pois só conhecemos a verdadeira felicidade quando estamos contribuindo criativamente para o nosso mundo. Por consequência, o estado de enfraquecimento físico da velhice não é uma condenação à inatividade.
mas um desafio para encontrar novos e superiores meios de realização. Um ancião que mal podia caminhar pediu a um grupo de jovens para ajudá-lo a carregar seus pacotes. Em vez disso, puseram-se a zombar dele. Velhos como você têm de ficar em casa, disse um deles. É um inútil, não passa de um fardo para todos nós. Estão ouvindo? Isso é uma ofensa muito grave, né? Chamou ele de inútil e não passa de um fardo para todos nós. Essa doeu, né? Uma arrogância extrema. Os jovens eram músicos e poucos dias depois foram todos à floresta para achar um local tranquilo para tocar. Conforme caminhavam, ouviram, vinda de uma clareira distante, uma voz magnífica e bela, entoando melodia encantadora. À distância viram por fim um cantor sentado sozinho numa pedra, cantando como se estivesse no Granada, o paraíso. À medida que chegavam mais perto, viram que era ninguém menos que o ancião. Quer dizer, aquele que zombaram, chamaram de inútil, não passa de um fardo para todos nós, ainda possuía uma voz muito bonita. Sabia cantar muito bem. O que devem fazer os idosos em prol deles mesmos? Devemos sempre nos lembrar que espiritualmente estamos todos unidos. A alma de uma pessoa de 7 anos partilha do mesmo espaço espiritual que a de uma pessoa de 27. Portanto, assim como a pessoa de 7 anos deve aprender a respeitar os mais velhos, e assim como a pessoa de 27 anos deve aprender que as suas decisões afetam muito os idosos, os próprios idosos devem reconhecer o seu papel. Esse papel não é passivo. De fato, a velhice está repleta de oportunidades que podem nos ter passado totalmente desapercebidas até toparmos com elas. Só porque paramos de trabalhar todo dia, não significa que paremos de utilizar nosso corpo e nossa alma para cumprir nossa missão divina. A mesma energia que antes você gastava se preocupando com a competição ou planejando seu negócio, pode agora ser dedicada a projetos para os quais você nunca teve tempo. Projetos que irradiam uma luz de bondade sobre aqueles à sua volta. Lembre-se que a experiência de um homem ou de uma mulher mais velhos, seja nos negócios, em questões comunitárias ou em casa, é inestimável. Mesmo antes que a sociedade comece a apreciar o valor da idade, os idosos devem tomar seu destino nas próprias mãos. Os idosos precisam aprender a exercer suas convicções pessoais tão intensamente quanto a sociedade moderna exerce sua própria e considerável força. Por isso, não se sinta derrotado pela idade e suas consequências físicas. Não preste atenção aos que dizem que você é menos útil porque é menos forte fisicamente do que era antes. Não escute os que afirmam que não se espera mais nada de você do que caminhadas ociosas e partidas de golfe, do que passar seus dias e anos sem fazer nada. Nossos anos crepusculares são exatamente o que o nome sugere, o belo clímax de um dia vivido. Na infância, espreitamos um futuro incerto.
ansiosos para aprender, mas inexperientes e dependentes dos outros. Nos anos crepusculares, relembramos o que aprendemos, confiantes e ansiosos para partilhar a sabedoria com outra pessoa. Assim como você pode precisar da ajuda de uma pessoa mais jovem em sua vida física, essa pessoa pode precisar que você ajude em sua vida espiritual. Está ouvindo, Will? O que eu falei? Falei, assim como você pode precisar da ajuda de uma pessoa mais jovem em sua vida física, essa pessoa pode precisar que você a ajude em sua vida espiritual. Contudo, a aposentadoria, compulsória ou não, é um fato da vida moderna. Ano após ano, ela condena valiosos recursos humanos, de fato, nossos mais valiosos recursos humanos, a um estado de estagnação. O que fazer diante de uma tal tragédia humana e social? Devemos embarcar numa campanha para mudar essa prática e o sistema de valores por trás dela, ou devemos buscar o lado favorável da aposentadoria? De fato, devemos fazer ambas as coisas. Devemos modificar a postura dos líderes da sociedade, mas também devemos modificar a percepção dos idosos deles mesmos, né? Mas também devemos modificar a percepção dos idosos deles mesmos. Quer dizer, os idosos precisam acreditar em si mesmos, em si próprios, que eles têm uma capacidade superior na escola da vida, que devem ensinar aos mais jovens, para que os jovens, mais jovens não quebrem a cara por falta de conselhos, de aconselhamento. Como os idosos podem cessar a chama de suas almas jovens? Devemos lembrar que não importa o quão fracos nossos corpos possam se tornar, a alma se mantém forte, ansiando constantemente por nutrição. Você deve nutrir sua alma reservando todos os dias um tempo específico para estudo e para oração, para alimentar sua mente e seu coração. Se deve também reservar um tempo para partilhar suas experiências com jovens e estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Se você for sincero em seu esforço para se comunicar, um jovem irá reconhecer a validade do que você tem a dizer. Certo, Yuri? Não, eu preciso ir. Você reconhece a validade que eu tenho a te dizer? Por quê? Eu estudei o dia todo. Eu estudei o dia todo. Bora no raio. Eu não parei. Não parei. Eu desde de manhã, na sinagoga, eu acordei, não comi direito, depois eu passei o dia todo com o seu culto, depois eu fui para o cemitério, cantando, depois eu fiquei estudando na casa dele. E agora eu vou pegar esse dia, sabe o que eu vou fazer? Fazer uma coisa que nem posso fazer, eu vou fazer. Tá bom. Oh, está descansando. Obrigado. Esse daqui é o devolver o empréstimo, né? Não te devo nada. Você me deve R$ 100 por eu ter ficado até o fim. Não, não. Não devo mais nada. Vocês não viram ele falando, vocês não viram ele falando. Ele falou, vou te dar R$ 100. Ele falou que isso é para se devolver o isso aqui não é justo. Claro, isso aqui não é justo. Eu fiquei, tenho meu tempo, né? Yuri, vai plantar batata? Beleza, eu vou ver. Será que a livraria está aberta agora? Não.
Sobre a cultura? Não sei, acho que não. Por quê? Você quer comprar um livro? Quero comprar um livro que o Sr. Gutmann me indicou. Se ele me indicou, se Qual o homem livro? rico daquele me indicou um O livro. Sexo Caché? Não, ele me deu esse. Ele me indicou um livro e foi um livro que mudou minha vida. Todo o meu processo. Falei, cara, se o senhor é uma das pessoas mais ricas da comunidade, tá falando que eu leio esse livro vai mudar minha vida, eu vou comprar esse livro. Quem faleceu? Ah, você foi colocação de pedra da Dora. Ah, é? Fui lá colocar, mas aí depois também eu fui lá no. 30 dias, Maceva? Sim, e aí depois eu fui lá com a. Fui lá ver os túmulos da irmã, da mãe, do avô dele, Dele quem? do Sr. Gutmann, né? Mas olha só que interessante, né? Eu nunca tinha visto aquela parte do Butantã, do Mihalei Shabbat. Quem era Mihalei Shabbat enterrado num lugar à parte. Não olha para mim, não olha para nós. Eu Né? tenho do calor. Aqui não tem nenhuma errada de Shabat, graças a Shabbat Deus. aqui no Espírito É, Shabbat. o que profana o Shabat. Faz uma das Melachot, né? Da Sintagma de Melachot, Shabbat, né? Tá bom, Yuri, está dispensado. Tá bom. Aí eu fiquei assim, aí eu fui lá, né? Porque às vezes o senhor Guto, assim, toda a família dele é religiosa, mas a irmã dele não tinha. Aí todos eles estavam naquela parte, né? Onde quem guarda quem é sobre o Shabbat. Mó bonito os túmulos, né? Aí a gente foi naquela parte lá ver a irmã dele, que era a merda do Shabbat também, né? Simplesinho, né? Ainda assim é um cemitério judaico, melhor do que, né? Às vezes falam assim. Eles fazem distinção na hora de enterrar. Perguntam para o rabino se frequentava a sinagoga no Shabat ou não. Perguntam qual Eu não rabino. sabia dessa, não. Então tem a minha de Shabbat, que não gosta de Shabbat, trabalha no Shabbat, operações no Shabbat, Operações do Shabat. faz contas no Shabbat. Ah, faz som. Tem um lugarzinho Então, separado. manda o e-mail para mim, no Gmail, por favor. Agora. Ah, não fotografou, né? É, Você não fotografou? não, eu fotografei. Eu não fiquei em casa. Eu acordei, botei preferir e fiquei todo dia fora na Então rua. vai para Eu, casa e fotografa, por favor. Bom, continuando. Como os idosos podem acessar a chama de suas almas jovens? Devemos lembrar que, não importa o quão fracos nossos corpos possam se tornar, a alma se mantém forte, ansiando constantemente por nutrição. Se deve nutrir sua alma, reservando todos os dias um tempo específico para estudo e para oração, para alimentar sua mente e seu coração. Se deve também reservar um tempo para partilhar suas experiências com jovens e estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Se você for sincero em seu esforço para se comunicar, um jovem irá reconhecer a validade do que você tem a dizer. Fazer um esforço genuíno para lhe corresponder. Passe tempo com seus netos e partilhe sua vida com eles. Eduque-os carinhosamente nas prioridades da vida que só você pode transmitir. Simplesmente ame-os e desfrute-os e permita que eles o amem e o desfrutem. Encare essas atividades não meramente como um modo de preencher tempo livre, mas como um meio de alimentar sua alma, de rejuvenescer seu espírito. Cada vez mais a medicina nos ensina que nossa saúde física depende de nossa saúde espiritual. Portanto, não sucumba à voz de seu corpo ou às vozes desencorajadoras daqueles à sua volta. Lembre-se que a idade significa dignidade, sabedoria. A força física pode ser efêmera, mas boas ações são eternas. E cada boa ação acaba por afetar o mundo inteiro. É tempo de lançarmos um novo olhar sobre os idosos, de lançarmos um novo olhar sobre a aposentadoria, de lançarmos um novo olhar sobre a própria essência da vida.
De todas as pessoas, provavelmente são os idosos que mais precisam e que podem nos ensinar melhor levar uma vida significativa. No verão de 1980, quando Rebbe tinha 78 anos, pediu que se criassem centros de estudo para os idosos. Fundaram-se a partir de então em todos os cantos do mundo, do globo terrestre, centenas de tais centros, chamados, por sugestão do Rebbe, Tiferet Zequenim, Glória dos Idosos. Ali os idosos se deleitam com a sabedoria dos outros e todos os dias enfrentam novos desafios intelectuais. Agora vamos pedir. Ontem o Alan Elquim escolheu o assunto, certo? Agora vamos pedir igualmente a Moisés escolher um assunto para a sequência da aula. Então, no sumário, temos a parte 1, o homem. Capítulo 1, corpo e alma. Capítulo 2, nascimento. Capítulo 3, infância. Capítulo 4, educação. Capítulo 5, juventude. Capítulo 6, casamento. Capítulo 7, amor. Capítulo 8, intimidade. Capítulo 9, lar e família. Capítulo 10, saúde e forma física. Capítulo 11, trabalho e produtividade. Já lemos agora. Capítulo 12, Justiça Social e Riqueza. Capítulo 13, Envelhecimento e Aposentadoria, que já lemos agora. Morte e luto, dor e sofrimento, medo e angústia, um dia de vida. Qual desses 17 capítulos você escolhe? Qual? 8. Intimidade. Muito bom. Escolheu bem. Página 100. Capítulo 8. Intimidade. A sabedoria do Rebbe, rumo a uma vida significativa, adaptado por Simon Jacobson, página número 100. Intimidade. A santidade da sexualidade. A dignidade da princesa está no interior, mais do que no traje dourado que ela usa. Salmos 45, 14. Se você está próximo quando deveria estar distante, estará distante quando tiver que estar próximo. E ó, é o mesmo conceito O Rebbe. é o mesmo conceito daquela bondade, né? Se você é uma pessoa que é benevolente, né? Com pessoas que você não deveria ser benevolente, quando você tiver que ser bom com as pessoas que você precisa ser bom, você não será. A esquerda vive fazendo, né? A esquerda vive falando, direitos humanos para bandido, não direitos humanos para vítima. Ladrão passa a mão na cabeça e fala, isso aí é vítima da sociedade. Então, quando você usa asset indevidamente, você não vai saber usar o asset quando for o caso, né? Beleza. Traduzindo, simplificando, né? Bom. Tchau, Yuri. Então, Até amanhã. eles vão estar sempre amanhã. Ó, Não esqueça de mandar a foto para mim, quando chegar em casa. sempre, né? Brineda, né? Certa vez, em conversa com um psicólogo, o Rebbe afirmou que a sociedade necessita muito se conscientizar no que diz respeito à conduta e aos limites apropriados da intimidade. Isso era necessário, ele disse, a fim de estabelecer e preservar os casamentos sadios, alicerces de uma sociedade estável. Em 1965, o Rebbe exortou
as sedes da Lubavitch Women's Organization, Organização de Mulheres Lubavitch, no mundo inteiro, a que fundassem comitês para publicar literatura e organizar aulas que discutissem a intimidade. O que são sexualidade e intimidade? Em relação à sexualidade, vivemos uma época de crise. Todo mundo anseia por intimidade, e todo mundo está à procura dela, e mesmo assim ela se tornou um terreno de muito conflito e confusão. Existem muitas forças em atividade, padrões de sexualidade e de intimidade na sociedade mudaram muito desde a assim chamada revolução sexual. Agora bombardeiam nossa sociedade com pensamentos e imagens sexuais. Os limites sexuais tornaram-se indistintos. É uma época obviamente apropriada para rever nossa atitude com respeito à intimidade e à sexualidade. O que é exatamente a sexualidade e qual é o poder atrás de sua mística? Qual significado profundo ela tem em nossas vidas? A intimidade e a sexualidade são uma única e mesma coisa? O que você acha, Moisés? A pergunta é a seguinte: é uma época obviamente apropriada para rever nossa atitude com respeito à intimidade e à sexualidade. O que é exatamente a sexualidade e qual é o poder atrás de sua mística? Qual o significado profundo ela tem em nossas vidas? A intimidade e a sexualidade são uma única e mesma coisa? Ah, Acho que não. Não, são coisas distintas, eu acho. diferentes, exato. A revolução sexual supostamente libertou as pessoas. Você está livre ou está mais do que nunca escravizado por seus desejos, mais do que nunca confuso pela mudança dos padrões? Sexualidade é uma energia interior, um encontro entre corpo e alma, nutrido por verdadeira intimidade, por modéstia e sutileza. Só pode florescer de forma saudável no contexto da sagrada instituição do matrimônio. Própria sexualidade possui tanto um corpo quanto uma alma, uma dimensão física e espiritual. Seu corpo é a união de corpos humanos, acompanhado do mais profundo dos prazeres físicos. Sua alma é a união com a divindade, acompanhada do mais profundo dos prazeres espirituais. Quando se retira ou se ignora a natureza espiritual da sexualidade, ela pode tornar-se uma obsessão irracional que consome uma pessoa. E está dizendo o seguinte: Ish se escreve Yud Shin. Yud Shin. Ish, homem. Isha se escreve Yud Shin Aleph. Tirando o Yud Kei, que é as duas primeiras letras do tetragrama, a presença divina do casamento, sobra ex com ex, fogo com fogo, que se consomem. Por isso, uma união matrimonial onde as pessoas não se dedicam à santidade do relacionamento com espiritualidade, acabam se consumindo fogo com fogo. Acabam em cinzas, né?
Por isso precisa ter Deus no relacionamento. A sexualidade está entre as forças mais potentes da vida. Ela pode levar-nos até as maiores alturas do auto-sacrifício e entrega, ou rebaixar-nos até as profundezas do egoísmo e da desmoralização. Sexualidade nunca é neutra. A ironia é que a ênfase na sexualidade é a sua ruína. Sexualidade separada de sua natureza íntima perde seu verdadeiro significado, sua dignidade, sua grandeza. E é aí que sexualidade e intimidade se diferenciam, como você falou, Moisés, se diferenciam. Intimidade não se iguala à sexualidade. Um estado especial separado de tudo mais em nossas vidas, do qual devemos nos aproximar com gentileza e reverência. A Torá se refere à sexualidade como conhecimento, pois ela envolve conhecimento íntimo partilhado por duas pessoas. Quando a sexualidade perde sua intimidade e é encarada sob o mesmo prisma de nossas outras necessidades físicas, torna-se hedonismo desprezível, pouco mais do que uma função técnica e biológica. Porque os seres humanos têm a tendência a definir as coisas em termos físicos, utilizando apenas nossos instrumentos sensoriais em vez de nossos instrumentos espirituais. Frequentemente ignoramos o componente espiritual da sexualidade. Sua poderosa influência sobre o homem torna-se uma influência puramente física. Cada pessoa define individualmente. Só a compreensão da alma da sexualidade, que é a intimidade saudável, pode revelar a raiz de seu poder e de sua paixão. Uma jovem foi ver um rabino dizendo que estava sendo difícil para ela achar um marido adequado. O rabino sugeriu-lhe que se concentrasse na comunicação verbal com os prováveis companheiros, para ver se eles eram mesmo compatíveis e que evitasse qualquer intimidade. Mas na sociedade de hoje, a mulher respondeu, isso é simplesmente fora da realidade. O rabino suspirou e falou calmo. Intimidade é como um fogo. Quando você pensa que vai extingui-lo através da sociedade, logo percebe que está derramando gasolina e não água no fogo. No entanto, quando se experimenta a intimidade com disciplina, dentro do contexto de um casamento santificado, ela torna-se um fogo que aquece o casal, ilumina seu lar e sua família. Por que a sexualidade é tão poderosa? Vocês podem discordar também, só falar o que pensam, né? Não somos obrigados a acatar tudo que está escrito aqui, né? Vocês acham disso? Só deve ter relacionamento sexual depois de casado? Ah, não sei. Isso, tem que conhecer bem, acho que antes, né? Eu acho que antes. Tem que ter uma experiência, né? Ah, Porque se Deus nos livre, você se casa e não é compatível na cama, aí acaba anulando o casamento, né? ah, Porque as pessoas podem gostar ou não, né? Porque a sexualidade... Fala, Moisés.
que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, é muito complexo. Porque quando você fala de sexualidade após o casamento, você está assumindo um compromisso de não cometer esse ato. Uma vez que para alguém que não experimentou essa Intimidade. eu acredito que seja um pouco mais fácil controlar a sua segunda. Para quem já ultrapassou essa intimidade, é um pouco mais difícil, né? Porque a gente sabe que dentro desse mundo secular que nós vivemos, existe uma sociedade muito egoísta, né? Muito voltada só para os prazeres. Tudo que envolve prazer, o ser humano ele quer adquirir, né? Aquele prazer que seja momentâneo, né? O prazer que seja do agora, hoje, já. Então, quando você assumir a responsabilidade de assumir a energia sexual após o casamento, aí eu acredito que entra o valor da intimidade. Você conhecer a pessoa. Mas tem pessoas que são íntimas com estranhos, né? Sim. Sem conhecer direito, né? Conhece um estranho, já se relaciona sexualmente, já tem intimidade, e quando isso não ocorre, muitas mulheres dizem, você é apenas meu amigo. Te castra psicologicamente, você fica castrado. Você vira um eunuco no relacionamento. Elas falam, não, você é meu amigo, você. Elas não te enxergam como um homem com desejos sexuais. Elas simplesmente falam, você é meu amigo, e como se fosse o cabeleireiro delas, né? Elas começam a confessar segredos de outros homens, que foram cortejados, foram paquerados. Você vira um amiguinho apenas. Enquanto se você não define a relação, o predomínio do macho sobre a fêmea desde o início, você fica fadado a virar um amiguinho. Tem coisa pior. Ou pior, né? Não tem pior do que ser amiguinho. Não tem nada pior. Você é um castrado, você é um capado, você é um eunuco. Psicologicamente, você não tem nada para acrescentar para ela, né? Talvez precisa ser propício. Duas pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma. Não é isso que eu estou tentando explicar, de dizer. Se você não define logo de início uma intimidade com uma pessoa estranha, já não seduz a mulher de imediato, você fica fadado a se tornar um amigo dela, sujeito a situações Mas o homem desastrosas. pode mostrar suas intenções e proteger a mulher sem ter em si o ato sexual. Exato, pode. Pode definir, olha, estou interessado em você, quero ser seu namorado. Porque esse sistema de casamento, de encontro, se encontra 5 vezes uma mulher, de preferência no saguão de um hotel, encontra 4, 5 vezes e aí acaba se casando. Isso funciona para jovens de 18, 20 anos de idade, né? São vivos, são
inexperientes. Então, eles se descobrem um ao outro simultaneamente, né? Então, de certa forma, isso seria o ideal. Mas não é isso que acontece conosco, né? Nós já somos mais maduros, já sofremos traumas, já tivemos experiências desagradáveis. Não é tão simples assim você se casar com uma pessoa sem ter experiência sexual com ela, né? Não é tão fácil. Principalmente porque o impulso, ele é meio complicado de você segurar. O homem, quando ele está próximo da mulher, é o que vem isso. Então, Então, estamos de acordo com o Rebbe ou não? Ele aqui está dizendo da santidade, do sexo após o casamento, sem... eu acho que depende também, eu acho que depende também, mas, do seu nível de espiritualidade. Como está o seu nível de espiritualidade? Ele sabe que existe. Aí vai entrar a questão do Yetzer Hará, do Yetzer todo, e dependendo do seu nível de espiritualidade, você consegue recriar os seus, controlar os seus impulsos. Não, mas quanto mais alto nível de espiritualidade, maior impulso sexual, né? Uma pessoa... A minha visão para os dias de hoje, para os dias de hoje, não sabe o que nós vivemos, dentro da sociedade, como eu abordei anteriormente, é difícil. Então, vamos continuar na sequência. A intimidade também é a única experiência na vida humana que permite que nos tornemos verdadeiramente divinos, pois dá a maridos e esposos o poder de criar. Nada do que fazemos como seres humanos é tão divino quanto criar uma nova vida, que, por sua vez, pode criar outras vidas, sucessivamente até a eternidade. É a natureza divina da sexualidade que lhe proporciona sua mística. A única oportunidade que o homem tem de experimentar Deus, de pensar como ele pensa, de criar como ele cria. Além disso, a intimidade é uma celebração de vulnerabilidade, toca os lugares mais delicados de cada pessoa, a parte mais pessoal e frágil de um ser humano. Por isso, precisamos cultivar um meio ambiente saudável para a nossa intimidade que nos permita apreciar e nos deleitar com esta vulnerabilidade segura e protegida. A maior parte de nós deseja a verdadeira intimidade, mas temos medo de experimentar uma verdadeira vulnerabilidade, perder o controle. Isto torna difícil que jamais experimentemos a verdadeira intimidade, pois sentir-se confortável com a sua vulnerabilidade é a intimidade mais absoluta. A ilusão de intimidade, cada pessoa consegue que ele ou ela deseja, quando muito apenas faz as pessoas sentirem-se bem na hora, se ao final ainda se sentem no controle, se não expuseram sua vulnerabilidade, então sua intimidade foi apenas outra forma de exercerem controle sobre outra pessoa.
Quando intimidade, a sexualidade é uma fonte de ser controle, é isso que está dizendo? Vou repetir. A maior parte de nós deseja a verdadeira intimidade, mas temos medo de experimentar uma verdadeira vulnerabilidade, de perder o controle. Isso torna difícil que jamais experimentemos a verdadeira intimidade, pois sentir-se confortável com a sua vulnerabilidade é a intimidade mais absoluta. A ilusão de intimidade, em que cada pessoa consegue o que ele ou ela deseja, quando muito, apenas faz as pessoas sentirem-se bem na hora. Se ao final ainda se sente no controle, se não expuseram sua vulnerabilidade, então sua intimidade foi apenas outra forma de exercer o controle sobre outra pessoa. A questão é, como podemos deixar as coisas fluírem? Talvez simplesmente não possamos. Seres humanos são fracos, nós dizemos simplesmente não temos a capacidade de confiar de verdade uns nos outros. Esse poderia ser o caso se fôssemos animais, mas não somos. Somos divinos. Nossas almas estão impregnadas do Espírito de Deus, que nos deu a capacidade de amar como Ele ama. Quando aprendemos a ver a divindade uns nos outros, podemos começar a confiar e a ultrapassar nossos próprios erros autossuficientes e desconfiados, experimentando amor e intimidade verdadeiros. Podemos então decidir deixar as coisas fluírem e sermos vulneráveis. Sermos nós mesmos sem erguer nossas defesas, sem medo de sermos feridos. Como acontece com todos os problemas, temos uma escolha. Podemos nos distrair e nos iludir com a paixão física da intimidade, indo ao seu enlace apenas para satisfazer nossas necessidades egoístas, que acabam por separar homem e mulher. Ou então, compreender sexualidade e intimidade como as forças verdadeiramente significativas que elas são, como um meio de nos relacionar com Deus da maneira mais poderosa, mais sublime, e por sua vez une homem e mulher numa coisa só. Complexo, difícil de compreensão, não é fácil. Esse tema é complicado, porque a forma como o Rebbe expõe aqui é que só devemos nos relacionar depois de casar. Porque depois de casado, o homem pode e deve se relacionar sexualmente com a esposa e meditar os nomes trançados de Deus no momento do orgasmo, para atrair sabichim no mundo nas madrugadas de sexta para sábado. Está entendendo? Quando ele está no orgasmo, ele está no nome de Deus, Trançado. está se interessado. Vou falar o nome de Deus
Yud, Rei, Vav, Rei, com Shaddai. Então, ele vai meditar na hora do orgasmo. Yud, Shin, Rei, Dalet, Yud, Shin, Rei, Dalet, Vav, Yud, Rei. Nome de sete letras. Nome de sete letras. E a mulher medita um outro nome de Deus, na hora do orgasmo. E assim vai nascer que ele sabe tudo. Assim vai atrair almas de justos na sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado. Então, o Rebbe não está tocando nesse detalhe, mas eu estou acrescentando conhecimentos que adquiri com Albert Gozlan, que é o maestro que estava lá. Então, isso você não pode fazer com uma mulher qualquer. Tem que ser com a esposa, tem que ejacular dentro da vagina, do útero, para criar um ser humano, para imitar Deus na criação. E tudo que nós fazemos na vida são transformar matéria-prima em produtos acabados, né? Você não cria nada, você só transforma as coisas. Transforma uma árvore em madeira, madeira numa cadeira, numa mesa, o ferro é derretido, é fundido, um carro é tudo produzir transformação de matéria. Você não está criando nada do que passa a existir, né? Do zero, do nada. Tudo se transforma, a não ser os filhos, né? Os filhos são criações. Você está agindo como se fosse um Deus, criando outro ser humano, né? É complexo, Ana, é complexo. Tá bom. Está entendendo, Moisés? Então, são coisas que só dá para fazer com a esposa. Antes da união matrimonial, que é um compromisso espiritual que você tem com a mulher. A diferença é essa. Quando está casado na roupa, você está comprometido, ambos estão comprometidos espiritualmente. Isso não. Antes disso, pode ser que sim, mas não é costume, de acordo com a lei de Moisés e de Jacó. Não é um casamento. Né? Talmud diz que tem casal de acordo com a lei de Moisés e Jacó, ou seja, com roupa. Com roupa. 7 bênçãos, 7 rabinos. Agora, por outro lado, quantos casamentos nós vimos com brahot de 7 rabinos mais importantes da cidade e acabam em divórcio? Se foi uma união com 7 rabinos mais importantes da cidade, não deveria ter divórcio. Deveria ser uma união eterna. Não funciona assim. Na prática, não é assim.
70% dos casais se divorciam. É 30%. Isso é decorrência do tiro? É 3 vezes? Não, Ou em geral? em geral. O filho é seguinte, de encontrar com a pessoa 3 vezes, se casar, isso não é um absurdo, né? Você vai casar com uma pessoa estranha. Então, eu acredito que 50% disso seria por decorrência do tiro. A pessoa se for 3 vezes, já se casa ali naquela loucura. Isso funciona para jovens de 20 anos de idade, não para nós. Que no caso seria livre. Para quem nunca teve outras experiências anteriores, tá uma descoberta mútua, uma descoberta, não tem como dar errado, porque ambos são jovens que não tiveram experiências anteriores, então não tem como fazer comparações. Bom, como experimentar intimidade saudável? Intimidade saudável exige 2 ingredientes: disciplina e santificação. Precisamos exercitar o autocontrole, também precisamos encarar a sexualidade como algo sagrado. Precisamos abordar a santidade da sexualidade com reverência, como se entrássemos no Santo dos Santos, onde cada ato é levado em conta, onde qualquer falha é intolerável. Precisamos vivenciar a sexualidade em um ambiente sereno, com limites apropriados, não para restringir a manifestação do amor, mas para canalizar as poderosas energias físicas para uma paixão saudável. Na sociedade moderna, a sexualidade envolve, com frequência, 2 pessoas que estão ambas interessadas apenas na satisfação de suas próprias necessidades. Mas a sexualidade se destina a ser transcendente e não indulgente, permitindo que você introduza outra pessoa em sua alma, de modo a que vocês possam construir alguma coisa juntos. Somente inserindo Deus em seu relacionamento, um homem e uma mulher podem superar seus desejos individuais e o casamento é o único ambiente perfeito para fazer isso. Em todos os outros ambientes, a intimidade é doentia e nociva. Contudo, quão frequentemente nós somos vítimas de nossa própria sexualidade, ao permitir que nossas necessidades e desejos incontidos controlem nossas decisões. O quão frequentemente utilizamos nossa sexualidade para desviar nossas mentes de um sofrimento existencial, acreditando incorretamente que podemos resolver um problema enraizado com uma solução superficial. A chave para a intimidade saudável é interromper o círculo vicioso de sexualidade animal, pois quanto mais você alimenta, mais faminta ela se torna. Disciplina e sutileza conduzem a uma experiência saudável e madura. O argumento de que, em primeiro lugar, uma pessoa precisa experimentar viver com outra antes de decidir-se pelo casamento não é válido. Quando se vive a sexualidade de forma inadequada, isso apenas tolhe nossa capacidade de conquistar a verdadeira intimidade quando chega a hora certa. Se você está próximo quando deveria estar distante, estará distante quando tiver que estar próximo.
Mas quando vivemos a sexualidade adequadamente, conseguimos uma proximidade que se infiltra no resto de nossas vidas e introduz santidade e unidade em tudo que fazemos. A intimidade é uma parte integrante de nossas vidas e não pode ser compartimentalizada, é uma parte da construção de um lar e de uma família, de uma vida íntegra e completa. A intimidade saudável também precisa ser modesta. Por definição, a intimidade é tranquila e discreta. Quando foram criados homem e mulher, estavam ambos nus e não tinham vergonha. Eles então eram inocentes, eles eram tão inocentes quanto crianças, encarando a sexualidade apenas como uma parte da criação de Deus e destinada a desempenhar uma função sagrada. Mas depois que eles transgrediram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, perderam sua inocência. Os olhos dos dois se abriram e eles tiveram consciência de que estavam nus. Eles vivenciaram uma vergonha saudável, originária da modéstia e se cobriram. Está ouvindo? Os únicos membros de nossa sociedade de hoje que não têm consciência de sua sexualidade são crianças, pois elas nasceram com um senso inato de modéstia. Esta modéstia necessita ser cultivada e nutrida por pais e educadores. O ideal seria que fôssemos inocentes como crianças. A sexualidade fluiria de um corpo e de um espírito saudáveis. Aprenderíamos sobre intimidade saudável simplesmente estando perto de nossos pais e avós. Pais e avós. Mas nesta época turbulenta não temos tais lições tão facilmente. Esse conceito de modéstia precisa ser afirmado. Hoje em dia, os jovens estão mais do que desejosos de que demonstrem uma alternativa aos nossos padrões atuais, mas eles estão envolvidos pelos outros jovens num turbilhão de pressões. E é responsabilidade de professores, pais, todos os tipos de líderes, instruídos sobre a santidade da sexualidade. Portanto, precisamos nos empenhar para percebermos que a intimidade verdadeira, a autêntica dignidade do ser humano, irradia-se de dentro. Que tipo de mensagem transmite uma pessoa que se veste provocativamente, o que fala de sexualidade sem devido respeito? Esta sexualidade apenas promove atitudes sexistas que distorcem ainda mais a maneira como olhamos para nossos semelhantes. A verdadeira beleza que inspira tanto amor como respeito é a beleza interior. É verdade, especialmente na sociedade contemporânea, as pessoas não querem que ninguém lhes imponha restrições à sexualidade, mas nem todas as formas de comportamento sexual são aceitáveis. O caráter sagrado da sexualidade exige, obviamente, um comportamento que obedeça às leis divinas de nosso Criador. Leis que não nos solicitam que neguemos a sexualidade, mas que a vivenciemos de formas saudáveis e íntimas, que irão fortalecer o crescimento e o aperfeiçoamento humanos, quebrar os grilhões da escravização e paixões que, no fim, conduzem à decadência da sociedade. O fato de que vivemos numa sociedade que, em grande parte, é pouco familiarizada com a sexualidade saudável, não altera esta verdade. E mesmo que nos ensinem com desejo sexual anormal específico, seja genético,
por exemplo, ainda assim não deve ser realização, não deve ser tolerado, pois muito de nossa existência se relaciona com a canalização apropriada de nossos desejos naturais. Entretanto, precisamos distinguir entre uma pessoa e o seu comportamento. A instituição de uma paixão de comportamento não deve ser utilizada para invalidar os que não a praticam. Esses padrões de que não se deve fazer concessões se destinam a nos proporcionar lucidez, que é a capacidade de melhorarmos nosso comportamento. O padrão divino para a sexualidade humana é o que é melhor para cada um de nós. E precisamos não ter medo de ensinar essas ideias, da mesma forma que agimos com relação a todas as sérias questões que envolvem a verdade. Devemos fazê-lo de maneira sensível, falando com amor e interesses genuínos, com uma conduta e uma linguagem que enfatizem o positivo e motivem uma pessoa a desenvolver-se. Está acabando, viu? Últimos dois parágrafos. Chegou a hora de recuperarmos nossa sexualidade e nossa intimidade, de restituí-las ao contexto do casamento, do lar e da família. Chegou a hora de reintroduzir Deus em nossas vidas íntimas, de povoarmos e civilizarmos o mundo, nós tornarmos uma só carne, retornarmos a nossa intimidade inicial com o nosso Criador. Essa seria uma verdadeira revolução sexual. Leve a sério esta responsabilidade. O mundo inteiro, começando com seu próprio pequeno mundo, está pendendo na balança. Uma vez perguntaram ao Rebbe sua opinião sobre educação sexual nas escolas. Discutir tal assunto ajuda a resolver um problema, respondeu o Rebbe. Mas como os sábios nos ensinam, quanto mais você discute a sexualidade, mais a incita. Por isso, deve-se tomar grande cuidado com este assunto, deve ser abordado por profissionais sensíveis, que evitarão quaisquer expressões ou associações excitantes, deve-se discutir com o aluno, ou no máximo 2 ou 3, e deve-se discutir com os meninos e separar das meninas, a fim de tornar claros os limites. Bom, boa noite a todos, alunos e alunas, amigos e amigas. Até a próxima aula.